bem? Eu estava tão ansiosa para estar com vocês e compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 7, 24. Eu vou dar um tempinho. Vamos ler? Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Vocês conseguiram ver que nessa passagem Jesus fala de duas casas. O que elas têm em comum? As duas casas ouvem a palavra de Deus. O que diferencia uma casa da outra? Isso. Uma casa coloca em prática tudo aquilo que ouve. E a outra casa simplesmente ouve e não coloca nada em prática. O que quer dizer isso? Que quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós ouvimos e colocamos em prática, pode vir circunstância, pode vir vento, pode vir rio, pode vir furacão, que nós vamos estar firmes na rocha, que é a palavra de Deus. Mas quando nós simplesmente ouvimos e não colocamos em prática, qualquer vento, a nossa casa cai. A nossa casa representa também a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, muitas das vezes na salinha da igreja, muitas das vezes quando algum responsável fala e nós não colocamos em prática, nós não nos enchemos da palavra de Deus, os nossos pés não se firmam na palavra de Deus, qualquer coisa que vem faz a gente desanimar, faz a gente ficar triste, faz a gente ficar desanimado. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, colocamos em prática, nós aprendemos que nós não devemos mentir. Então nós não vamos mentir. Nós aprendemos que devemos obedecer os responsáveis, pai e mãe. Então nós não vamos desobedecer. Nós aprendemos que nós não devemos furtar. Então nós não vamos furtar. Vocês têm colocado em prática aquilo que vocês têm aprendido? A casa de vocês está firmada na rocha, na palavra de Deus? Ou vocês simplesmente estão ouvindo a palavra de Deus e estão fazendo tudo o contrário? Vocês desobedecem, vocês mentem, vocês brigam. Como que está a casa de vocês? Na rocha ou na areia, superficialmente? Eu queria convidar vocês a construir uma casa de papel para que a gente possa escrever dentro da casa aquilo que nós aprendemos e queremos colocar em prática. Vou dar alguns exemplos. Nós devemos ler a Bíblia. Nós ouvimos que devemos ler a Bíblia, mas nós temos lido? Nós ouvimos que nós precisamos orar. Nós temos orado? Nós ouvimos que não devemos mentir. Nós temos mentido? Algumas coisas nós vamos escrever. Vamos comigo que eu vou ensinar vocês a confeccionar uma casa de papel. E depois de confeccionada, nós vamos escrever ali dentro o que nós devemos colocar em prática, que nós aprendemos todos os dias, que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar o nosso próximo, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Vem comigo. Crianças, vocês vão precisar de um papel normal. Vamos começar. Essa ponta aqui, vocês vão levar até o outro lado, assim. E vai amassar.
esse pedaço aqui, vocês vão pedir para algum responsável, ou até vocês que sabem mexer com tesoura, cuidado com a ponta, tá bom? Cortar. Esse pedaço vocês não vão usar. Abre o papel. Vocês vão levar esse pedacinho aqui até o meio da folha. Isso aí. Dobraram. Foi? Aí vocês vão dobrar esse pedaço até aqui. Assim. Vão dobrar até aqui. Agora vocês vão desenhar a casa de vocês. Eu vou fazer o meu telhado. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Crianças, eu fiz mais ou menos uma casa. Vocês podem melhorar bastante, tá? E agora vocês vão virar a casa e vão escrever o que nós aprendemos e nós devemos fazer. Ler a Bíblia. Nós devemos orar, obedecer, não mentir, entre mais um monte de coisas que nós aprendemos e a palavra de Deus nos ensina. Depois disso, vocês vão guardar essa casinha num lugar que vocês possam estar sempre olhando para ela e se lembrando que nós devemos colocar em prática, que a nossa casa deve estar firmada na palavra. Nós devemos nos encher da palavra e transbordar dela. Nós devemos estar com os nossos pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Não simplesmente em ouvir, mas em praticar. Fiquem com Deus, amo vocês e estou com muitas saudades.